Estamos falando e vamos intensificar isso sobre o reino de Deus e o reino deste mundo. Porque não todas as pessoas que estão dentro das igrejas de uma forma general, estão no reino de Deus. Elas de pronto estão dentro da instituição, da organização, igreja física. Mas elas não pertencem ao reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus, ele só pode ser habitado, só pode estar nesse reino aqueles que estão em submissão ao Senhor desse reino, que se sometem a Ele, que querem fazer a vontade dele, que querem ser regidos por las regras desse reino. Por exemplo, eu já tive a oportunidade de viver em vários países. E eu, como estrangeiro, e não só como estrangeiro, mesmo os cidadãos, têm que estar encarrados, quadrados, dentro da Constituição de um país. Ou não é verdade? Não se pode infringir essas leis, não se pode burlar essas leis. Então, aonde eu passei, nos países onde eu tive a oportunidade de viver, eu tive que adaptar-me às regras desse país. Não é essa coisa, mas eu sou nascido em Brasília e eu quero levar a ideia de como é o brasileiro allá, em outro país. Não. Eu tenho que entender que uma vez que eu cambiei de país, então eu tenho que adaptar-me e regir-me por as leis daquele país. Amém, gente? Vivo em México, eu tenho que pagar meus impostos, como qualquer mexicano. Como qualquer mexicano, eu tenho que pagar meus impostos. Eu tenho que seguir e andar bajo as leis mexicanas. Porque eu vivo aqui. Eu estou bajo este reino, o reino mexicano. Me hago entender ou não? Mas as pessoas, elas não conseguem entender isso no mundo espiritual. Porque no mundo espiritual é diferente. A pessoa, ela pensa que ela pode estar no reino de Deus, mas vivendo como se fosse cidadão deste mundo. E quando eu hablo mundo, eu não me estou referindo ao planeta, não? Não é o planeta. O planeta é a criação de Deus. E é perfeito. As obras que Deus criou são magníficas. Não estou referindo ao planeta, não estou referindo à natureza, às coisas que Deus criou. Não, não é esse mundo. Nós outros estamos referindo ao mundo espiritual. Ao mundo que quando Adão, ele pecou, ele entregou as chaves para Satanás. E esse mundo passou a ser regido por Satanás. Então, quando falamos do mundo, estamos falando do sistema de Satanás, que ele implanta nesse mundo. E as pessoas, elas querem estar no reino de Deus, mas fazendo as coisas, não se pode. Repito, eu vivo em México, eu não posso querer viver aqui como se fosse brasileiro. Não, eu tenho que viver como mexicano. Cumprir as regras, andar dentro das regras, da lei. Amém, gente? Me está compreendendo? Então, no reino de Deus não é diferente. É um reino onde tem que haver disciplina. O reino de Deus não é um reino onde a pessoa pode viver de qualquer maneira. Não, ele tem regras. O reino do mundo é o reino da rebeldia. A pessoa não quer o governo de Deus, ela quer fazer as coisas como se lhe antoje. E o ser humano está cada vez decadendo mais em seu estado moral, aonde as pessoas já não têm mais respeito, valores familiares se estão acabando. Ou não é verdade? Você vê que os valores familiares estão cada dia se deteriorando mais.
Já não há mais esse vínculo familiar. ¿Por quê? Porque é o reino desse mundo. O reino do mundo é assim. É anarquia. O homem anda com quantas mulheres se lhe antorre. E a mulher também. Ou seja, porque é o mundo, é isso aí. São pessoas que rechaçam o governo de Deus, pero querem desfrutar de lo que Deus tem, de lo que Deus criou. Elas querem desfrutar, elas querem as bendições, elas querem os milagros, elas querem as maravilhas, mas elas não querem someter-se a Ele. E não se pode. Então, Jesus aqui, Ele mostra claramente para nós outros quem está no reino de Deus e quem está no reino do diabo. E Jesus dá uma característica marcante. Veja, disse assim, capítulo 8, 31, disse assim: então Jesus descia a los judíos que haviam creído em Ele. Quando ele habla de judíos, ele se está referindo a los religiosos. A los religiosos que haviam creído em Ele. Se vosotros permaneceis em mi palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Ou seja, discípulo, o cristiano, não é quem frequenta a igreja, és aquele que permanece em la palavra. Ele obedece la palavra. Ele se basa em la palavra. E aí Jesus digo: e conhecereis la verdade, e la verdade os hará. Veja aqui, Jesus não digo sentireis. Ele não está falando de sentimento. La fé em Jesus é uma fé racional. É uma fé que eu uso la cabeça, eu não uso o coração. Então, se ele digo, conhecereis, eu tenho que conhecer. Para que eu conozca, eu tenho que para ler. Eu tenho que ler, para que eu conozca essa verdade. Essa verdade é que hace a pessoa ser livre. Todos nós outros hemos crescido rodeados de ideologias, de pensamentos que nos são plantados desde que nascemos. São ideias que vão sendo inculcadas quando você todavia era ninho. E essas ideias acabam transformando-se em la verdade de muita gente. Porque ela aceita essa ideia como se fosse uma verdade. E ela seguia por essa ideia. Por exemplo, pobre nasciste, pobre te vas a morir. É uma ideia que a pessoa ela vai levando e ela vai aceitando a vida miserável, porque ela pensa que isso é a vida para ela. Porque ela cresceu escutando essas coisas. Ela cresceu em um ambiente onde todos viveram na miséria. Então, ela cresce com essa ideia de miséria. Ela cresce com isso. Mas quando ela conhece a verdade, essa verdade, então essa mentalidade miserável se lhe quita, porque a verdade os hará livres. O ninho ele cresce quando o papá dizendo, el macho tem que tomar, el macho tem que beber. E já de chiquito lhe dá uma tequila. Ou não? És ou não és? E para ele se vuelve uma coisa normal. Eu já vi muitos testemunhos de pessoas que começaram a tomar aos 11 anos, aos 10 anos. Porque o próprio papá o incentivava a que ser macho. E há essa cultura, a cultura do machismo, que homem que é homem, ele tem várias mulheres, porque é o macho.
Se ter neruna já é difícil. Ou não? Mas é a mentalidade que é plantada. É uma mentalidade plantada. Você vê que vão criando hasta dichos que se vuelvem verdades. Ele que não trança, não avança. Para a pessoa isso se vuelve na verdade. E ela começa a trançar, ela já começa a ser as coisas assim, porque ela aprendeu isso, e isso se tornou a verdade, Édia. Que se você anda de maneira honesta, que se você hace as coisas de maneira correta, você é bobo. Você é bobo. Porque outros estão aí, ó, trançando e tu está quedando para trás. Então, se a pessoa tem la manha, ela cresce com essa manha, mas quando ela conhece a verdade que? Lá se livre. Não, está errado. Eu vou cobrar ele preço justo. Eu vou fazer o que é correto. Eu vou ser marido de uma só mulher. Aunque digam que eu sou um bobo, não importa. Porque eu conheci e a verdade me foi liberando dessas ideologias que são plantadas. A pessoa cresce e escuta del papá, de la mamá, tu nunca será nada. Tu eres bueno para nada. E ele cresce com essa ideia de que o próprio padre lo maldijo, a própria madre. A pessoa se sente inferior. Ela escutou de la madre, quando ela estava todavia crescendo, que a madre disse que queria abortá-la. Você nasceu, eu queria abortar-te. E ela cresce com esse trauma. E ela cresce com essa ideia de rechaço. E por isso que ela aceita, muitas vezes, malos tratos de la pareja. Por quê? Porque ela sempre foi tratada assim. Ela sempre foi menospreciada. Então, se ela aceita isso como uma verdade para a Édia. Mas Jesus diz, não, conhecereis essa verdade. E quando você conhece essa verdade, você vê que você não é inferior a nadie. Você não é inferior a nadie. Você é único. Deus lhe criou para vencer. Amém, gente? E não é só vencer economicamente, não. Vencer aqui dentro. Vencer seus medos, vencer suas dúvidas, vencer suas inseguridades, seus traumas. Coisas que você ha vivido e que han sido uma verdade para você. Mas essa verdade aqui, lhe hace livre, lhe libera de tudo isso. Por isso que quando a pessoa, ela começa a conhecer a palavra de Deus, a cabeça dela cambia. A forma de ela ser cambia. Ela deixa de ser escrava do pecado. Ela deixa de ser escrava. Ela deixa de ser escrava dessas ideias que a família plantou em la mente de Édia. Essas ideias que ela cresceu no bairro aí, em la colônia, escutando-las. Essas ideias são borradas. Porque a pessoa entende que se ela tem Jesus em sua vida, ela pode todas as coisas. Amém, gente? Ela não é inferior a nada, a nadie. Você vê que todas as pessoas em geral têm a costumbre de dizer assim, sua pobre casa. Sua pobre casa, ou não? Mas por que ela disse sua pobre casa? Porque ela escutou toda a vida isso. E para ela, a casa dela é que? Pobre. E ela se hace isso, e ela crê que é bonito. Ela crê que é bonito, sua pobre casa. E a ideia é uma ideia de humildade. Não é humildade. Humildade não tem nada a ver com bolsillo. Está escrito, bem-aventurado os pobres. Pobres em espírito. Ele não é pobre de bolsillo não, hein, doenha? Senhora, não é pobre de aqui não, hein? É pobre de espírito, porque há muito pobre soberbio. Muito pobre orgulhoso, ou não? És ou não és? Quem conhece aqui pobre orgulhoso? Todo mundo. Porque
a pobreza que Jesus se refere é humildade, é dependência de Ele. Amém, gente? Não está falando de bolsídio. Mas são ideias que plantam na cabeça da pessoa, sua pobre casa. E ela aceita, e ela começa a repetir o mesmo que a abuela dizia, a mamá dizia, ela disse, os hijos já estão dizendo, e a casa realmente é pobre, porque ela disse que a casa é pobre. Por que aquela pessoa não disse assim, minha rica casa? Porque isso para ela, não, isso é orgulho, é soberbia. Não, é uma questão de mentalidade. É questão de mentalidade. Por isso que quando você conhece a verdade lhe hace livre. Você entende, eu não nasci para sofrer. Eu não nasci para ser solo, estar sola. Eu não nasci para viver esse inferno que eu vivo. Eu não nasci perdedor. Eu não nasci para ser um fracassado. Não. E se você já escutou isso, não deixe isso tornar-se sua verdade, porque a verdade é outra. Porque em Cristo somos mais que vencedores. Essa é a verdade. Amém, gente? E eles lhe contestaram: somos descendentes de Abraão e nunca hemos sido escravos de nadie. Como dizes tu sereis livres? E Jesus lhes respondeu: em verdade os digo que todo ele que comete pecado é escravo. Você vê que a pessoa, ela não consegue deixar o pecado. Ela promete, ela hace juras, ela disse para a pareja: nunca mais te prometo, nunca mais eu te hago isso. E depois ela volta a hacerlo. Promete, nunca mais eu bebo, te juro, não me deixe, nunca mais eu bebo. Ele volta a beber. Ele não consegue, ele é escravo. Essa história que a pessoa disse, a la hora que quero eu derro. Mentira. Ela não derra. Ela não consegue, porque é escravo. E ele escravo está subordinado ao senhor dele. E nesse caso, Satanás. A pessoa que vive no pecado é escrava. A pessoa que não consegue deixar de ver pornografia, de ver coisas indecentes em seus aparatos eletrônicos. Ela não consegue, é vício, porque ela é escrava. Então, quem comete pecado é escravo, e ele escravo não queda em la casa para sempre. El hijo sim permanece. Essa é a razão porque muitas pessoas acabam saindo da igreja. Porque ela é escrava desse mundo, ela tem atração por esse mundo la chama. Então, como ela é escrava do pecado, ela não permanece na casa para sempre. Ela queda na temporada, depois ela se vai. Porque ela ama mais ao mundo que a Deus. Mas quem é filho permanece. Amém, gente? Quem é filho, quem realmente entregou a vida a Jesus, quem nasceu do Espírito Santo, realmente permanece para sempre. Podem passar 10 anos, 50 anos, e ela vai permanecer na igreja até o final, porque ela não é escrava do pecado. Assim que, se Elihu usasse livres, sereis realmente livres. Se sois descendentes de Abraão, e sin embargo, procurais matar-me, porque mi palavra não tem cabida em vosotros. Eu hablo lo que he visto com mi padre. Eu hablo lo que he visto com mi padre. Vosotros, entonces, hacéis também lo que oísteis de vuestro padre. E eles lhe contestaram e lhe dijeron: Abraão é nuestro padre. E Jesus lhes dijo: se sois hijos de Abraão, haced que? Las obras de Abraão. Se eu sou filho de Deus, eu vou fazer las obras de Deus. Um filho de Deus, ele vai viver fornicando? Ele vai viver roubando? Enganando? Ele não vai ser isso, porque ele é filho de Deus. Quem é filho de Deus, hace las obras de Deus.
pero agora procurais matar-me, a mim, que os he dicho la verdade que oí de Deus. Esto não lo hizo Abraão. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. E eles lhe dijeron: nosotros não nascimos de fornicação, tenemos um padre, es decir, Deus. E Jesus lhes digo: se Deus fuera vuestro padre, me amariais, porque eu salí de Deus e vine de Ele, pois não he venido por minha própria iniciativa, sino que Ele me enviou. Por que não entendeis o que eu digo? Porque não podeis quê? Você já viu que há pessoas que na hora da prédica, da palavra, ela dorme? Ela não conseguiu ir. E na hora da palavra, ela tem ganas de sair, de levantar-se. Por que ela não consegue entender? Por que a palavra de Deus não tem cabida em Nédia? Porque ela não conseguiu ir. E a fé vem por ele. Quando você escute a palavra de Deus, essa palavra lhe dá vida, desperta a sua fé. Por exemplo, a Bíblia habla de uma mulher chamada Raabe. Ela era prostituta. Ela vivia em uma cidade que era uma cidade perdida, Jericó. Mas essa mulher escutou hablar do Deus de Israel. Ela escutou hablar de los hechos que o Deus de Israel havia realizado. E quando os espias entraram na cidade de Jericó para poder ver a cidade, porque Israel ia tomar possessão de Jericó, essa mulher abrigou a los espias e ela disse assim: eu escutei hablar de lo que su Deus ha hecho, e eu lhe pido que ustedes me prometam que assim como eu les guardei em vuestra missão, que ustedes também guardem a minha casa, não destrujam a minha casa. Ela acreditou porque escutou. E ela creia que Deus não ia permitir que Édia e sua família fossem destruídos. Amém, gente? Solo porque ela escutou. Quando você escute a palavra de Deus, essa palavra produz em nos ter fé. Dá fé. Essa fé de eu vou vencer, de eu vou cambiar. Amém? Aí Jesus disse, verso 44: sois de vuestro padre el diablo, e quereis hacer los deseos de vuestro padre. Ele foi um homicida desde o princípio, e não se ha mantenido em la verdade, porque não há verdade nele. Quando habla mentira, habla de sua própria natureza. Leia em voz alta. Então ele é quê? Pega aí. Reino de Deus é um reino de verdade. Quem está no reino de Deus trabalha com a verdade, mesmo que essa verdade me haga perder, mas eu perdo, mas com a bendição de Deus. Quem está no reino de Deus jamais se apoia em la mentira, mesmo em naquela mentira piadosa. Foi uma mentira com uma boa intenção. Não existe isso no reino de Deus. O reino de Deus se rige por la verdade. Deus é verdade. Amém, gente? E todos os que estão no reino de Deus são pessoas que andam em la verdade.
É branco, és branco, és negro, és negro. És sim ou és não. Não há mais ou menos. Em contrapartida, aqueles que pertencem ao reino deste mundo, está aqui. Está aí. Hijos del diablo. Está aí. Quando habla mentira, habla de sua própria, porque a natureza de Satanás é mentira, engano. Ele trabalha com engano, com mentira. E aí disse, porque és mentiroso e quê? Ele é o padre. Então, se a pessoa miente, qualquer mentira. Se você miente, você se hace hijo de Satanás. Ai, o bispo, foi Jesus quem disse, não fui eu não. Todo mentiroso, ele tem parte com o diabo. Porque o diabo é o padre. Então, quem miente, se hace hijo. Quem anda em la verdade, é hijo de Deus. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, la verdade. Jesus é a verdade. Então, quem anda no reino de Deus, anda em la verdade. Quem anda no reino do mundo, anda em la mentira. Aqui Jesus deixa claro em que reino a pessoa está. A que reino ela pertence. Se a mim me gusta a mentira, por menor que seja, eu me hago hijo do diabo. Se há uma coisa que nós outros não podemos tolerar, é mentira. Não tolere a mentira. Nunca. Não aceite a mentira. Hable sempre com a verdade. Amém, gente? Não tenha medo. Mas o bispo, eu vou perder. Por aí, chegou atrasado no trabalho. Hable a verdade. Eu me perdi a hora. Perdi a hora. Mas a pessoa disse, que crê? Houve um acidente. Mentira. Há pessoas que não vão ao trabalho e conseguem uma justificativa médica, não? Pagam aí nessa farmácia aí e lhe dão Andele. Mas a pessoa vê isso como normal, porque ela diz assim, todos fazem isso. Você que é jovem, estudante, quando você vai fazer seus exames, não vá sendo trança, não. Não escreva as respostas aqui e na perna, as muchachas, não? Aí levanta a falda assim. Eu lhe digo porque eu fui estudante. E eu veia como eles assim. Eu não hacía. Eu nunca hice isso. Nem tampouco mirar a prova de outra vez. Não haga isso. Verdade. Amém, gente? Você deu um prazo a seu cliente, não cumpriu. Não minta para ele. Não invente uma excusa. Ah, que crê, você me rompeu na máquina. Ah, que crê, um funcionário, você me enfermou. Não haga isso. Diga a verdade. Não pude cumprir. Vou perder o cliente. Vou perder, mas eu vou falar a verdade. Me estão compreendendo, sim ou não? Verdade. Deus é verdade. Deus trabalha com a verdade. E quem é hijo de Deus trabalha com a verdade. Por isso que eu lhes digo, domingo, a que hora que começa a reunião? Não é a partir das 10. Porque eu sei que é cultural aqui. Sei que é cultura.
que marcam na hora, marcou às 10, 10h15, 10h20, 10h30, e para a pessoa não há nada de malo, porque é cultural isso, porque todo mundo é assim, todo mundo assim isso. Mas nada chega atrasado no trabalho, nada chega atrasado ao nascite no juzgado, nada chega atrasado quando quer ir à visa americana. A casa de Deus é um lugar de verdade, de disciplina. Então, a reunião é às 10, um quarto para as 10, já estou dentro da igreja. Porque é verdade. Essa é a verdade. Porque eu quero fazer as coisas como filho de Deus, eu quero agradar a Ele, eu pertenço ao reino de Ele, e se eu sou desse reino, eu tenho que andar dentro de uma disciplina. Amém, gente? Está claro isso? Quem me compreende? Com isso eu quero ensinar-lhe, não estou reganhando-lhes não, hein? Ai, o bispo foi vindo de Israel reganhando-nos. Não. Eu lhes estou ensinando para que vocês sejam cidadãos do reino de Deus, porque o reino de Deus é um reino de disciplina, é um reino de verdade. Amém, gente? Se eu quero estar dentro desse reino, então eu vou a someter-me ao governo de Deus, para meu próprio bem. Eu vou estar dentro do governo de Deus. E como Deus tem esse rigor, então assim eu vou ser rigoroso também. Amém, gente? Me estão compreendendo? Você vê, para terminar, ponga-se de pé em seu lugar. Para terminar. Quando Deus, Ele estabeleceu a lei dos holocaustos, a lei dos sacrifícios, os sacerdotes, eles tinham que agarrar o animal, e eles tinham que ver todo o animal. O animal não podia ter uma mancha, um defeito, não podia ter uma verruga, não podia ter uma unha quebrada. O animal tinha que ser perfeito, porque é o rigor de Deus. As coisas para Ele têm que ser hechas com perfeição. Eu sei que não somos perfeitos, pero nós nos esforçamos ao máximo para ser o melhor para nosso Senhor, porque é o reino de Ele. Amém, gente? Não é, vou ser assim mesmo, que assim, já estuvo. Não estou fazendo para os homens, estou fazendo para Ele. Pertenço a seu reino. Eu estou bajo o governo de Ele. Então, por isso que eu tenho essa disciplina. Eu leio minha Bíblia porque eu sou desse reino e eu quero conhecer a verdade. Eu oro porque eu quero estar em contato com o Senhor desse reino. Eu sou pontual os domingos à manhã, porque eu não vou insultar a meu Senhor chegando atrasado na igreja. Eu sou fiel em meus dízimos, em minhas ofrendas, por quê? Porque eu sou fiel a esse reino. Eu sou fiel a minha esposa, porque eu pertenço a um reino de fidelidade. Então eu sou fiel a minha esposa. Me estão compreendendo, sim ou não? Eu ando dentro da lei desse país, porque eu sou fiel a Deus. Por el temor que eu tenho a Deus, é que a igreja cumpre todas as regras da lei mexicana, por causa do reino de Deus, para ser um bom testemunho. Amém, gente? Quando você está no reino de Deus, você quer fazer as coisas como tem que ser. Você vai fazer o que é correto. E Deus lhe vai bendecer por isso. Por isso que Jesus ensinou: buscad primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas que
todo vai ser añadido. Vai venir prosperidade, vai venir saúde, vai venir, todo vai venir, porque você anda dentro dessa disciplina do reino de Deus. Vamos estar falando muito sobre isso nas próximas semanas, para que você entenda bem e você entre nesse reino. Amém? Me estão compreendendo? Incluso miércoles agora, eu vou falar sobre membros do corpo de Cristo. Como você se hace membro do corpo de Cristo. Vamos falar sobre isso no miércoles. Amém? Delante de ustedes está a Santa Cena. Se você disse assim, o bispo, eu decido ser parte do reino de Deus hoje. Realmente, o bispo, eu estava com um pé afuera e um pé adentro. Mas a partir de hoje eu vou entrar nesse reino e quero ser parte desse reino. Então, agarre a Santa Cena que está aí, por favor, delante de você. Agarre a Santa Cena, por favor. Agarre a Santa Cena. Cierre os olhos, por favor. Fui invitado a la mesa, renuncié a mis defensas, vine a reconocer, no merecí estar aquí. Traje amigos comigo. Traje amigos conmigo, felices o heridos. A gente que escutou. A gente que escuchó este llamado y lo aceptó. Este llamado y lo aceptó. Y es bueno saber. Y es bueno saber que hay lugar aquí. Que hay lugar aquí. Tu espíritu llamó. Tu espíritu llamó a la casa del Señor. Hay lugar en tu casa. Hay lugar en tu casa. Hay perdón en tu casa. Hay perdón en tu casa. Cuando estamos juntos, nuestro encuentro en la casa de Dios Padre. De Dios Padre. Hay esperanza en tu casa. Recomienzo en tu casa. Recomienzo en tu casa. Reunidos en Él. Reunidos en Él. Nuestro encuentro en la casa de Dios Padre. De Dios Padre. La voz de su palabra. La voz de su palabra. Curó a nuestra alma. Curó a nuestra alma. El verbo nos amó. El verbo nos y amó. de la soledad nos rescató. De la soledad nos rescató. Y es bueno saber. Y es bueno saber que hay lugar aquí. Tu espíritu llamó. Tu espíritu llamó a la casa del Señor. Hay lugar en tu casa. Hay lugar en tu casa. Hay perdón en tu casa. Hay perdón en tu casa. Cuando estamos juntos, nuestro encuentro en la casa de Dios Padre. De Dios Padre. Hay esperanza en tu casa. Recomienzo en tu casa. Recomienzo en tu casa. Reunidos en Él. Reunidos en Él. Nuestro encuentro en la casa de Dios Padre. De Dios Padre. Ó Senhor, nuestro Deus e nuestro amado Padre. Essa persona tomou nas manos essa chave para ser parte de tu reino. Porque tu corpo e tu sangue, Jesus, é o novo pacto, é a nova aliança. Que o Senhor isso para permitir a todos os que se sometem a ti ingressar a tu reino.
Há pessoas, meu Senhor, que se sentiam tão frustradas porque traíam uma religião por tantos anos. Mas a vida de Edia sempre foi um fracasso. A vida de Edia sempre foi um desastre. Mas porque ela estava em uma igreja, mas não era parte de tu reino. Mas agora, al escuchar tu palavra, que és la verdade, Edia opta por essa verdade. Ela quer ser parte de tu reino, Jesus. Por isso, meu Senhor, eu lhe pido que nesta santa cena, essa pessoa haga uma aliança eterna contigo, para que de agora em adelante, ela não apenas entre, mas ela permaneça em tu reino, hasta o último dia de sua vida. Porque quando termine a vida aqui, nós outros iremos ao reino de los cielos. Aleluia. Esse é nosso desejo. Aqui nesse mundo, viviremos nesse reino, o reino de Deus. E quando nos vadiamos, iremos ao reino de los cielos. Meu Senhor, escute a essa pessoa que hoje decide entregar-se a Ti. Hoje ela decide ser parte de Tu reino. E abandonar todas as ideologias, ideias que ela traía. A partir de hoje, Jesus, ela quer regir-se por la verdade que é Tu palavra. Meu amigo, minha amiga, hable com Jesus aí a hora. Entrega-lhe a Ele toda a sua alma, toda a sua vida e diga: Senhor, eu quero ser parte de Tu reino a partir de hoje. Eu me vou a someter a Tus leis, a Tu palavra, a Tu regra. Eu quero obedecer Tu voz. Isso, hable com Ele aí a hora. Hable com Ele. Ó Senhor Espírito Santo. Senhor Espírito Santo, em nome de Jesus, receba essa vida, Jesus. Essa pessoa que ha vivido no reino do inferno toda a sua vida. Mas hoje, Jesus, ela quer deixar atrás esse passado escuro. Ela não quer mais ser escrava de pecado, escrava dos sentimentos, escrava das ideias que plantaram em Edia. A partir de hoje, Jesus, ela quer viver uma fé inteligente, uma fé em Tu palavra. Ó Espírito Santo, aceita essa pessoa, aceita essa vida, receba essa vida, Espírito Santo. Receba-la neste momento. Em nome de Jesus. Levante esse pão na hora. Levante o pão. Porque na noite que Jesus foi traicionado, Ele tomou o pão. E Ele dijo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Tomem e comam todas as vezes que lo hagais em memória de mim. Senhor Jesus, santifica esse pedaço de pão para que ele seja Tu carne. Que ao comê-la, essa pessoa receba vigor, receba vida, receba forças. Consagramos a Ti em nome de Jesus. Coma do corpo de Cristo agora. Aleluia. Receba aí agora o vigor de Jesus, a força de Ele. Receba a força de Ele. Receba o vigor que vem de Ele. Aleluia. Levante agora a copa. Senhor, consagra essa copa. Honre essa copa. Porque na noite que o Senhor foi traicionado, depois de haver comido,
El Senhor tomou a copa e dijo: esto es mi sangre, la sangre del nuevo pacto com mi Padre. Tomem e bebam todas as vezes que lo hagais em memória de mim. Porque todas as vezes que comais este pão e bebais esta copa, la muerte del Senhor anunciais, hasta que Ele venga. Senhor, converta esse jugo de uva em tu preciosa sangre, a sangre del pacto. Que essa pessoa, ora, ao beber essa copa, ela tenha acesso ao reino de Deus, para que ela seja família de Deus, para que ela seja parte dessa família. Eu consagro esta copa em nome de nosso Senhor Jesus. Beba a hora dessa copa. Aleluia. 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 Se aparte a hora desse reino. Aleluia. A hora você pode adorar a Deus. A hora você pode expressar-lhe a Ele todo o que você sente por Ele. Diga-lhe a Ele quanto você quer conhecê-lo, Ele quanto você o ama. Hable com Ele com suas próprias palavras. Diga-lhe a Ele que você o quer. Diga-lhe a Ele: Senhor Jesus, habita em mim hoje. Entra em minha alma, em meu coração e llena-me de Ti. Moldeia-me. Transforma-me, Senhor. Eu quero ser como Tu. Hable com Ele. Isso, hable com Ele agora. Hable com Ele. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, como el alfarero, quebranta-me, transforma-me. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Senhor. Quero ser mais como Tu. Quero ser mais como Tu. Quero ver la vida como Tu. Como Tu. Saciar-me de Tu Espírito e reflejar ao mundo. Reflejar al mundo Tu amor. Quero ser mais como Tu. Quero ser más como Tu. Ver a vida. Ver la vida Como Tu. Como Tu. Saciar-me. Saciar-me de Tu Espírito. E reflejar ao mundo. Y reflejar al mundo Tu amor. E reflejar ao mundo. Tu amor. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo, vem aqui a hora, Espírito Santo, sobre essas pessoas e llena-las de Tu presença nesse momento, Espírito Santo. Eu quero a hora, ó Deus, que Tu bendição venga sobre eles, ó Deus. A bendição que nós recebimos allá no Getsemani. Eu quero que essa bendição a hora descenda sobre todo Tu povo aqui a hora. Esta bendição, que se haga Tu vontade e não a nossa.
Oh Jesús, y yo sé que tu voluntad es que esa persona sea llena de tu espíritu. Yo sé que tu voluntad es llenarla de ti. Entonces vem Espírito Santo agora. Espírito Santo, vem aqui agora. Cumpla em eles a promessa, meu Senhor. Derrama sobre eles tu Espírito. Porque Jesus, como cidadãos de tu reino, eles necessitam ter a marca do Senhor. Eles necessitam, Jesus. Os tuyos são marcados, os tuyos levam sobre eles a marca do Senhor. Então, Espírito Santo, venga sobre tu povo neste momento e llena-los de ti. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia, adore-lo. Adore-lo agora, adore-lo. E receba a bendição de Israel, a bendição do Getsemani. Receba o Espírito Santo. Se você não era bautizado com o Espírito Santo, adore-lo aí agora. E ele descenderá sobre sua vida. Ele lhe llenará. Ele levará a llenar aí agora. Busque-lo com toda a sua intensidade, com todas as suas forças. Diga-lhe a ele: Jesus, eu quero fazer tua vontade, não a minha. Então vem, Senhor, vem sobre minha vida. Aleluia. Espírito Santo, vem. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus, sobre tu povo. E bautiza-los aqui agora, meu Senhor. Bautiza-los porque tu prometiste, Jesus. Bautiza-los aqui agora, aleluia. Isso, adore-lo, adore-lo. Busque-lo com toda a sua alma, com todas as suas forças. Diga: Jesus, eu quero tu promessa, eu quero tu Espírito, eu quero pertencer a tu reino. Isso, hable com ele. Busque-lo de todo o seu coração. ¿Para qué me sirve toda mi existencia si en mi ser no tengo tu presencia? ¿Para qué me sirve toda plata y oro si mi mayor deseo es recibirte? Senhor Jesus, Señor Jesús, bautízame, bautízame con el Espíritu Santo e haz nascer em mim tu natureza, y haz nacer en mí tu naturaleza, para que pueda contemplar tu grandeza e ser testemunho donde vaya e llevar a los confines de la tierra. tu salvación. Dígale: para que me sirve, ¿Para qué me sirve toda mi existencia se em mi ser si en mi ser no tengo tu presencia? para que me sirve toda plata e ouro, ¿Para qué me sirve toda plata y oro se mi maior desejo si mi mayor deseo es recibirte? levante as manos e diga-lhe a ele: Senhor Jesus, Señor Jesús, bautiza-me com ele Espírito Santo bautízame con el Espíritu Santo e haz nascer em mim tu natureza, y haz nacer en mí tu naturaleza para que pueda contemplar tu grandeza y ser un testimonio donde vaya y llevar a los confines de la tierra
tu salvación. Recebam a presença de Deus agora. Ó Jesus, que todos recebam agora a resposta do Senhor. Mi Senhor, que eles recebam agora essa bendição do Getsemani. Seja bendecido agora. Receba aí agora a certeza que seu pedido foi escutado, que seu sacrifício foi aceptado e que a resposta já foi enviada. Aleluia, aleluia, oh aleluia. Recebam o Espírito Santo. Sienta-lo aí agora. Ele está aqui. Aleluia. Ai, doce Espírito aqui. Já puedo sentir su poder, inundando-me viver, inundando-me vivir, transformando corações, transformando corazones. ai, dulce Espírito, Hay un dulce espíritu aquí. sopla Santo Espírito, Sopla Santo Espíritu de Dios. trai-nos a hora libertar, Tráenos ahora libertad. inundando-me viver, Inundando-me vivir, transformando corações, transformando corazones. sopla Santo Espírito, De Dios, inundando-me viver, inundando-me vivir, transformando corações, transformando corações, sopla Santo Espíritu de Dios. aleluia, aleluia. Recebam esse Espírito. Ele dá ordem à sua vida. Talvez sua vida estava desordenada, mas Ele, Espírito Santo, a hora assume o controle de sua vida e todo será posto em seu devido lugar. Creia, Ele vai ordenar sua vida, minha amiga, meu amigo. E no nome de Jesus, Espírito Santo, haga tu vontade nesta vida agora. Que tu vontade se hecha aqui na terra como azeite no céu. E no nome de Jesus. E que todos digam amém. Digam graças a Deus. Amém. Amém.